o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Sua presença, Senhor. E somos muito gratos, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado espírito, Senhor, para continuar lutando, para continuar perseverando, Senhor. Porque nós sabemos que é um privilégio, Senhor, estarmos aqui. Quantos de nós, meu Pai, que no passado, nessa época do ano, estavam perdidos, meu Pai, presos ao pecado, à sua carne. Quantos, meu Pai, que nesses dias adquiriram doenças, estão grávidas, filhos, meu Pai, que serão abortados, pecados, Senhor, por todo lado, vidas, meu Pai, sendo levadas, ceifadas nas estradas, Senhor, por brigas, por violência, por pessoas totalmente guiadas pelo mal, porque se entregaram à carne. E nós estamos aqui, Senhor, na Sua presença, com a nossa família, Senhor, buscando pela nossa casa, porque nós entendemos o que realmente é importante, Senhor, na nossa vida. Nós buscamos fazer a Sua vontade, com as nossas imperfeições, meu Pai, mas o Senhor tem visto os corações, o Senhor tem olhado no profundo do nosso coração. Eu tenho certeza que o Senhor tem encontrado sinceridade, porque nós vemos pessoas fiéis, Senhor, pessoas que estão trabalhando todos os dias para crescer um pouco mais, para melhorar, para se afastar da aparência do mal, para se afastar do velho padrão, Senhor, do padrão maldito, do padrão da cegueira. E nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor nos tirou, Senhor, das garras do diabo. O Senhor nos tirou, meu Pai, daquela escravidão, onde muitos neste momento, Senhor, podem estar em hospitais, podem, meu Pai, estar em coma, podem estar num quarto, Senhor, com um vazio, Senhor, que não tem fim, um buraco, Senhor, no seu coração, porque estão cheios de remorso, de arrependimentos, muitas vezes nem sabem explicar o que está acontecendo, porque até poucos momentos atrás estavam rindo, se divertindo, mas era o riso dos tolos, aqueles momentos fúteis, que logo acabam, e o que sobra é infelicidade, ao vazio. Diferente de nós, meu Pai, que temos as nossas lutas, as nossas batalhas internas e externas, mas nós conseguimos sorrir para o amanhã, nós continuamos com esperança, nós continuamos no lugar onde o Senhor nos chamou. Então eu te peço, Senhor, honra o seu povo, responde, Senhor, cada pedido, cada sonho, cada situação, meu Pai, que nós temos apresentado ao Senhor todos os dias. Que o Senhor possa responder às orações das famílias unidas, estruturadas, dos filhos, meu Pai, junto com essa família na igreja, que esse casamento de união, Senhor, abençoado, com essa vida profissional abençoada, esses resultados acontecendo todos os dias, Senhor, que ela tenha, realmente ela veja as bênçãos, as mudanças, as vitórias, meu Pai, todos os dias, porque ela não parou, Senhor, de plantar nenhum dia, ela continua plantando, então logo ela continua colhendo, porque ela tem plantações antigas, meu Pai, e nós não vamos parar de plantar, porque o Senhor tem nos dado graça para isso. Então eu te peço, abençoa o seu povo, abençoa cada um que está aqui conosco, que estiver nas igrejas, que está pela nossa igreja virtual, pela transmissão, que a sua palavra possa alcançar as vidas, os corações, ao atingir o propósito, meu Pai, pela qual ela será enviada, e que possamos sair daqui muito mais fortes, abençoados, decididos e definidos, meu Pai, a não retroceder, a continuar lutando, insistindo, perseverando, crendo, cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Se fizemos, falamos, pensamos algo, meu Pai, que tenhamos entristecido, o Teu Espírito Santo nos perdoa, tenha misericórdia de nós. Abençoa, meu Pai, o seu povo, abençoa, meu Pai, cada pedido que cada um colocou, escreveu, Senhor, que tem continuado orando e lutando por esses sonhos, eu peço, nos dê uma noite de paz, uma noite abençoada, uma semana maravilhosa, o melhor ano das nossas vidas até então, que possamos ter experiências, meu Pai, que nunca tivemos, que possamos contar testemunhos, meu Pai, que nós nunca imaginamos que chegaríamos naquele nível, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, que acima de tudo o nosso maior desejo
seja de estar cada vez mais perto do Senhor, porque buscando a única coisa, a coisa mais importante, é onde o Senhor nos favorece nas demais. Então eu te peço, nos dá a visão certa, nos dá o entendimento certo, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, obrigado por essas pessoas que aqui estão, que possamos sair daqui muito mais abençoados do que quando chegamos. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Obrigada. Você pega esse Espírito? Peguei. Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu bebo do Espírito. Eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Palavra Para profética. 2023. 2023. Ano da unção de governo. Ano da unção de e eu governo. tenho governado. E eu tenho e governado. viverei, E o viverei melhor ano o melhor da ano minha vida. Da minha vida. Até então. Até então. Amém? Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Boa noite. Tudo bem? Olha lá, ele comprou uma briga com a mulherada. Falando é nada, de só mim. tem mulher sábia aqui. É, exatamente. Ninguém quer briga aqui, quer união. Eu falei para ele que eu ia chegar e falar assim, ó, voltei com os meus 300 e não sei quantos defeitos e ele com os seus únicos 3 defeitos, entendeu? Ainda bem que isso aconteceu semana passada, porque se ela voltasse a pregar ano que vem, ela ia lembrar disso e Lógico. ia aguardar Ia até descobrir quem tinha prestado atenção no culto ainda. Você lembra daquilo que ele falou, então? Entendeu? Fala comigo, pessoal. Iniciativa. Mais forte. Iniciativa. Iniciativa. Esse é um tema muito importante na nossa vida. Iniciativa. Nós precisamos ter iniciativa para tudo. Para você estar aqui, por exemplo, você teve uma iniciativa, né? Para você fazer o seu propósito, você teve uma iniciativa. Mas muitos, talvez, em determinados momentos, eles param, eles são travados. Eles não têm iniciativa mais para romper, iniciativa para pedir, e nós precisamos dessa coragem. Fala, coragem para romper. Coragem para romper. E coragem para pedir. E coragem para pedir. Iniciativa, fala comigo, iniciativa Iniciativa. é uma questão de fé. É uma questão de fé. Então, o que você começa, o que você tem uma iniciativa, é porque você acredita naquilo. Então, iniciativa é uma questão de fé. Fé é aquilo que nós acreditamos. Logo, se eu não acredito, eu não vou fazer o que é preciso. Se eu não acredito, eu não luto contra aquilo, porque eu já acredito que eu já perdi. Não é verdade? Sim ou não? Então, a iniciativa, ela é algo que muitas pessoas não têm essa característica. Mas com a palavra nós sempre aprendemos que é possível nós aprendermos. Então nós temos que analisar nessa noite coisas que talvez nós estejamos sendo negligentes com a nossa vida espiritual, com a nossa saúde, com a nossa família, com os nossos sonhos. O Senhor tem pensamentos tão poderosos, tão grandes para nós, e o diabo, a gente sabe, só tem pensamentos e intenções malignas, de derrota, destruição. Então qualquer sentimento, pensamento que vem para tirar os meus sonhos, ele não vem da palavra. Então iniciativa é uma questão de fé. Nós temos que aprender isso. E isso não é fácil, isso exige um custo. O custo de nós rompermos o comodismo, de nós fazermos o que é preciso, de nós rompermos com a passividade, com a preguiça, e acreditar que tudo que nós vamos fazer vale a pena. Quando tem um bom propósito, quando tem uma direção de Deus, sempre vale a pena. Sabe por quê? Algo que eu estava falando, não lembro agora se foi um culto ou se foi no trabalho com os homens, que em tudo na nossa vida nós estamos gastando energia. Eu usei esse exemplo. Nós gastamos a mesma energia para nos levantar de manhã, ir para o trabalho desmotivado, mal-humorado, ou nós podemos escolher ir para o trabalho, por exemplo, felizes, bem-humorados. É a mesma energia. Você levantou, você gastou energia, você escovou o dente, você gastou combustível, você saiu de casa. A mesma energia que nós temos que gastar para conviver com uma pessoa num casamento triste, distante, é o que você está lá todo dia, você está gastando uma energia. É a mesma que você está lá gastando para lutar por esse casamento. Então uma energia sempre está sendo gasta.
mas muitas vezes na coisa errada, desperdiçando as oportunidades. E iniciativa é exatamente isso, enxergar as oportunidades. E muitos têm sido barrados por uma coisa chamada, fala comigo, intimidação. Quando algo me intimida, nós recuamos. Quando algo nos intimida, nós saímos do nosso lugar, a gente abre mão. Então pode ser que você receba a palavra, você conheça a palavra, você viveu milagres na sua vida, mudanças na sua vida, mas chega um dia, que às vezes vem uma notícia, vem um diagnóstico médico, aí eu assusto, eu recuo, vem uma ameaça, aí eu recuo, vem um problema no meu relacionamento, eu já não quero pagar o preço certo, vem uma situação. E as intimidações, elas vêm justamente por isso, para mostrar se nós vamos abraçar aquele problema ou nós vamos rejeitar aquilo. E muitos, infelizmente, recebem palavras poderosas, mas acabam abraçando o problema. Então, se eu não luto, é como se eu tivesse aceitado. Se você não luta contra essa situação, você aceitou conviver com ela. E é nesses momentos de pressão onde saem as decisões corajosas. São nesses momentos de pressão que sai a fé, que sai aquilo que eu acredito. E são nesses momentos que as decisões precisam ser tomadas. Nós não podemos perder uma oportunidade. Nós podemos lembrar daquele caso dos 4 homens que levaram aquele paralítico. Quando eles chegaram até a casa onde Jesus estava tudo tomado de gente. E ao invés deles tomarem uma atitude, como infelizmente muitos tomam, o que muitos falam? A gente tentou, não é verdade? A gente deu o nosso melhor. Olha aí, a gente veio, trouxe o rapaz, né? Mas fazer o quê? Vamos deixar para outro dia, o cara já está paralítico aí há não sei quantos anos. Não é assim que muitos fazem? Depois eu vejo isso. Não deu. Aí, ó, a circunstância não foi favorável. E são nesses momentos que Deus observa qual é a nossa fé, qual é o nosso nível de determinação em relação a alguma coisa. Nós vemos aqueles homens que eles deram um jeito. Será que você tem esse poder, essa decisão na sua mente? Se alguma coisa parece que não vai ter jeito, eu vou buscar outra estratégia, vou buscar a direção de Deus, vou buscar a sabedoria. Porque o que esses homens fizeram? Eles subiram no telhado, tiraram o telhado, desceram o rapaz e o Senhor viu aquela fé. E aquele homem que chegou carregado por 4, saiu carregando a sua maca, a sua cama. Mas nós também podemos observar aquela outra situação do senhor do tanque, onde ele estava lá já naquela situação há 38 anos. E quando o Senhor viu aquele homem, e ele fez uma pergunta: você quer ser curado? O que uma pessoa, em termos assim, normal, poderia dizer? Claro que eu quero ser curado. É óbvio que eu quero ser curado. Não está claro isso? Não. Se eu não tenho iniciativa, não fica claro para Deus se eu quero lutar contra aquilo. Porque quando Jesus perguntou: você quer ser curado? A resposta dele foi: sim, Senhor, eu quero. Foi essa? Não. Ele apresentou um motivo. Ele é vítima de alguma coisa. Ele é vítima das circunstâncias. Ninguém me ajudou. Toda vez que a água é mexida, alguém passa na minha frente. Ele em nenhum momento, eu até gostaria, só que alguém sempre passa na minha frente. Ele não falou nem isso. Ele simplesmente se colocou como incapaz. Ele se mostrou uma pessoa que os problemas já tinham dominado a vida dele. E quando nós temos esse tipo de atitude, eu mostro que eu temo mais a situação do que eu temo a Deus. Nós colocamos um teto em Deus e colocamos um problema como algo ilimitado. E quando nós nos intimidamos, nós perdemos a autoridade. E a maior pedra no caminho da mudança das pessoas é a passividade. Fala, passividade. Passividade. Muitos vão aceitando conviver com coisas ruins. Nós falamos tanto disso. Muitos vão convivendo com dores, por exemplo. A pessoa vive com uma dor, em vez de ela investigar, ir no médico, não, ela está sempre tomando um analgésico.
Uma pessoa, ao invés dela lutar para ser melhor no trabalho, conquistar uma situação diferente, financeiramente, profissionalmente, ela sempre fala, porque eu não estudei. Porque o fulano lá, o filho do patrão já está naquele cargo, ele não vai trocar por mim, porque ele já tem lá o sujeito. Então as pessoas vão perdendo espaço por conta da passividade. E ela começa a colocar, não, essa situação é mais forte, não tem como mudar, não tem jeito isso. Então muitos vão aceitando isso. Essa situação vai me dominando. E começa a falar, não, isso não é para mim. Muitos ficam falando, não é para mim essa situação. Essa posição financeira, não tem nem jeito, né? Para onde eu vou? Essa situação, no meu casamento, não tem jeito. Bem que me disseram que eu nunca seria feliz. Mas a palavra diz o quê, pessoal? Que o Senhor veio para que nós tivéssemos uma vida o quê? Abundante, uma vida plena. E muitos acreditam nessas mentiras. Então responda para você, o que tem te impedido de se mover? O que tem travado? Situações que você está vivendo hoje, por que você está vivendo ela? Será que você tem se omitido, colocado justamente isso, um teto em Deus? Não, isso daqui não dá, não tem que aceitar. Você tem medo do quê? Você tem uma insegurança, por quê? O que tem impedido você de se mover? Olha aqui que está em Marcos 3, 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Fala comigo, chegou o seu fim. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Então tudo se resume à liderança, sobre autogoverno. Essa é a palavra. Porque quando nós nos lideramos, nós fazemos o que é preciso. Nós temos a iniciativa necessária. E aqui nós vemos aqui que até o diabo ele precisa ter uma união. Senão o reino dele começa a ser destruído, como uma casa. Quando nós não nos posicionamos e a nossa casa começa a ficar dividida, ela está frágil, aberta à opressão, aberta para influências negativas, aberta para amizades erradas com os filhos, aberta para a imoralidade, aberta para o adultério, porque estão divididos. Então tudo começa e termina com a liderança. Então o que você ainda não consegue dizer não? O que a sua mente ainda continua dividida? O que para você ainda continua sendo um gigante? Mas lembra que quando o Josué e o povo iam ocupar Jericó, eles falaram, né? A Raabe falou, os espias disseram, o povo está se derretendo de medo. Mas os pais desses espias, eles chegaram e falavam, não, o povo é gigante, a gente é como gafanhoto para eles. Então veja a diferença, eram as mesmas pessoas, os mesmos inimigos, os mesmos moradores daquela terra, só que um se via um insignificante e outros se viam a vitória nossa, Deus já nos deu isso. Então tudo começa numa mente focada. Se a mente está dividida, se a mente está indo para um lado ou para o outro, ela não tem força. Então o que eu ainda não consigo dizer não? Que eu ainda falo, não consigo, é complicado, eu sou assim mesmo. Sabe que é um vício? Um vício que você ainda mantém? Seja cigarro, bebida, pornografia. Será que você ainda continua remoendo aqueles sentimentos de anos? Você já deveria ter superado aquilo, pedido graça ao Senhor, voltado a viver em paz no seu casamento, com as pessoas, com o seu pai, com a sua mãe. Será que ainda é a preguiça, a procrastinação, a comida, a indisciplina? O que nós ainda temos dito sim para essas coisas que são prejudiciais à nossa vida? O que tem sido mais forte dentro de nós? Como nós vemos aqui, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali
sem que antes o amarre. Então, o que tem sido mais forte do que nós? Um homem só é dominado por outro quando aquele outro é mais forte do que eu. Quem tem sido mais forte aí? A sua fé, a sua fidelidade, a sua postura? O que tem dominado você? É a palavra? É realmente a fé, as atitudes de rompimento? Você tem tido coragem para falar, para pedir? Você tem declarado? Você tem olhado para o seu propósito? Você tem meditado nele? Você tem visualizado ele? Ou será que ele fica lá na gaveta, dentro da Bíblia, em cima do painel do carro? Ou às vezes você até esqueceu ele. Você não volta para ir lá, para olhar, para ver o seu progresso. Às vezes você fez lá no primeiro dia, ainda fez meio que só para fazer, porque vamos orar pelo quê? Então deixa eu botar aqui alguma coisa. E muitos, infelizmente, têm ficado com a vida paralisada. Porque se uma situação se torna mais forte do que as minhas decisões, eu fico paralisado. E se o diabo me paralisa, se as ideias, se as setas malignas dele me paralisam, ele ganha terreno. E as pessoas são feitas de hábitos. E nós temos muitos hábitos ruins. E muitos têm hábito de soltar as coisas. Analisa se você não tem esse hábito. Muitas pessoas vão deixando, vão perdendo. Às vezes tem uma oportunidade profissional que vem até ela, e ela fala, não, estou com medo, eu nunca fiz isso, eu não sei fazer isso. É complicado, tem que lidar com isso, tem que lidar com aquela parte. Ou seja, ela recua. Ela fica paralisada pelo medo. Às vezes ela sabe, ela recebe a palavra, e vamos agir assim, ou se posicione assim, mulher, homem, se posicione, vai lá no seu casamento. Mas ela acabou acostumando que não conversa, que ninguém se toca, que ninguém tem palavras agradáveis, é só o básico do básico do básico, quando fala. Então muitos vão deixando, vão aceitando, vão perdendo, porque não seguram as suas bênçãos. Passam. Por exemplo, quando nós falamos, passa aqui com o seu propósito, vamos ungir. A bispa já falou sobre isso, às vezes já fiz até brincadeira sobre isso. Muitos passam com força, pegam na nossa mão e vêm com força. Outros vêm com a mão sem vida. Isso é um reflexo de como são as outras coisas. A pessoa vai deixando tudo escorregar pelos dedos, porque quando você tem vida, quando você quer realmente uma coisa, você vai atrás. Você não desiste, você não desanima. Você crê naquilo, você persegue aquele alvo. Você tem um foco. Mas quando você não tem um foco, você aceita o que vier. Você aceita qualquer coisa. Você não crê. E se eu não creio, qualquer coisa me leva. Qualquer coisa pega. Bate na sua mão, leva a sua vitória. Pega a sua oportunidade lá no trabalho, por quê? Ficou com medo. Leva seu casamento, por quê? Porque eu estou orgulhoso, estou chateado, eu tenho meus motivos. Ok, todo mundo vai ter um motivo. O próprio senhor do tanque tinha um motivo para não ser curado. Todo mundo vai ter um motivo, mas o que adianta isso? A vida vai continuar passando. E nós precisamos nos atentar a isso. Tudo que nós recebemos com a palavra é um treinamento para a guerra. Fala, tudo que eu recebo. Que eu recebo. Com a palavra, é uma orientação, é um treinamento para a guerra. O que o soldado faz? Ele treina para praticar. Nós temos recebido treinamento, nós temos praticado, nós temos treinado todos os dias hábitos corretos. Treinar, lutar, mudar. Nós temos feito a nossa parte. Nós costumamos ter muitos hábitos ruins. Geralmente a gente perde muito tempo com coisas pequenas. A gente estava ontem no trabalho dos jovens, lá no interior, e eu fiz essa pergunta para os jovens, mas não é um problema dos jovens, é um problema generalizado. Quantos que acreditam, que reconhecem que perdem muito tempo? Aí um monte levantou a mão. Quantos que têm uma batalha contra a procrastinação, por exemplo? Vários levantaram. E tem uma pesquisa que nós perdemos de 4 a 6 horas no nosso dia
Isso é muita coisa. De forma improdutiva. Seja você enrolando no trabalho, enrolando no almoço, você no computador, mexendo em TikTok, Instagram, qualquer coisa assim, perdendo tempo, não fazendo nada. E as pessoas, com essa hora que elas têm, elas poderiam cuidar da sua saúde, ler a Bíblia, estar com a sua família, se organizar melhor, ser mais eficiente no seu trabalho, com menos horas de trabalho, com mais produtividade, porque ela não está perdendo tempo. Então ela tem tempo para orar. Olha aí, o que você faz com 6 horas? Quanta coisa. Você pode dormir mais, descansar mais, parar de ficar quebrado, com aquela cara de sono, com dor de cabeça, improdutivo, mal-humorado, sai atrasado, chega atrasado no trabalho, buzina no trânsito, chega oprimido. Por quê? Porque perde tempo, bagunçado, assiste o que não deveria, se envolve com coisas que não deveria. Então nós precisamos analisar isso. Nós temos muitos hábitos ruins. Quantas vezes que às vezes eu e a Mariana, a gente ia sair, a gente brigava na saída. Às vezes um comentário, uma cutucada, uma brincadeira fora de hora, estava para sair. Aí o que adianta? Sai aquelas 2 horas, aquela coisa chata, que já logo querendo logo voltar. E estraga o final de semana, fica aquele clima, aquela coisa chata, pesada. Então muitos perdem noites de sono. Por quê? Fica perdendo tempo, fica lá preocupado, fica lá assistindo bobagem. Muitos perdem momentos com a sua família, porque estão lá presos em coisas banais, pequenas. Quantos que perdem a produtividade, poderiam fazer uma faculdade com esse horário aqui, mas não tem tempo. Mas se você analisar, se você organizar, se você pegar aquele relatório que o seu celular te dá, você vai ver quantas horas que você passa no YouTube, no Instagram, no WhatsApp. Mas eu estou no trabalho. Analisa. Eu queria relaxar. Ok, mas até isso você precisa organizar. Você não pode relaxar no meio do expediente do seu trabalho. Você tem lá meia hora, 40 minutos de almoço, mas você faz 1 hora. Vai somando. Aquele tempo que você falou, que você poderia ter resolvido muitas coisas, lido a sua palavra, você ficou lá subindo telinha, videozinho, na rede social. Você poderia ter lido sua Bíblia, seus 15 minutos da palavra. Você poderia ter ido se exercitar, cuidar da sua saúde, ter aquelas 2 horas lá com a sua família. Mas não, está ocupado, quero meu tempo, só eu. Então nós precisamos tomar decisões. Decisões do diabo não invadir o nosso território e roubar os nossos resultados e a nossa autoridade. Então os maridos, os homens, precisam se posicionar direito. Porque muitos desses homens entregam sua autoridade, vão se omitindo nas responsabilidades, vão fazendo as coisas de qualquer maneira, vão agindo com egoísmo. Muitas mulheres vão perdendo a autoridade, porque não assumem o seu papel, são desequilibradas, agem de forma imatura. Então muitos casais, famílias, que não têm se posicionado, estão entregando a sua autoridade, estão fracos espiritualmente, estão divididos. Logo, o diabo está naquela casa, o diabo está naquele casamento, o diabo está naquele quarto, não tem paz, não tem prazer, né? Nós vemos Davi, por exemplo, ele foi um homem extremamente agressivo, ele teve uma iniciativa fantástica para enfrentar o Golias. Ele viu uma oportunidade e ele agarrou aquela oportunidade, ele sabia o seu lugar. Naquele momento ele estava cheio do Espírito Santo. Então você veja que ele não recuava, ele não saía do seu papel, do seu posto. Mas teve uma outra situação que a gente vê que ele fugiu do Absalão. Ele fugiu, mas como que um homem daquele que matou um gigante, estava no exército, não perdia uma batalha, foge do filho? Culpa. Fala, culpa. Culpa. Ele não tinha corrigido o irmão dele, o Aminon. Ele não fez nada. Quando ele estuprou a irmã dele. Por que ele não fez nada? Porque ele perdeu, na cabeça dele, ele perdeu a moral. Eu vou corrigir o que, o Aminon? Eu sou um adúltero. Quando ele adulterou com a Betseba. E sabe o que muitos têm permitido? Têm entregado, têm perdido a sua autoridade justamente por isso. Davi sabia o que ele devia fazer, o que ele não deveria fazer.
mas ele pecou. Então o pecado, o pecado, ele tira a minha autoridade. Ele tira a minha autoridade. O pecado te tira a autoridade. O pecado te impede de você saber pedir, de você ter autoridade para falar com Deus, para orar. Muitos param de orar, muitos param de vir na igreja, porque estão em pecado. Mas esses são os pensamentos do diabo. Jesus nunca expulsou ninguém, nunca rejeitou ninguém, Deus não faz assim. Deus, Ele sempre nos recebe da maneira que nós estamos. Mas o que Jesus falava? Vá e não peques mais. Não volte a fazer para que algo pior não te aconteça. Então não volte àquele velho padrão. Então nós vemos Davi, que tinha tanta autoridade, quando ele pecou, ele perdeu a autoridade. Vou corrigir como? Vou chegar como para Deus? Como é que eu vou corrigir o rapaz? Eu também não me posicionei. Por quê? Porque ele deveria estar num lugar e não estava. Ele se distraiu. Ele deveria estar numa posição, mas ele saiu do lugar certo. Qual a posição que nós temos abandonado? Qual a posição? Que nós precisamos ter iniciativa. Nós estamos deixando, estamos aceitando, permitindo que o mal entre, que os sentimentos permaneçam, que a falta de resultado, a gente vem aqui, pega o propósito, declara, mas lá fora, no campo de batalha, eu deixo as minhas bênçãos passarem, oportunidades, por quê? Porque eu fico com medo, eu acho que não vai acontecer, eu temo o inimigo, eu temo o desafio, mas como nós falamos no começo, são nesses momentos de pressão que saem os verdadeiros homens, as verdadeiras mulheres de Deus. Então, nós estamos no nosso lugar certo, ou algo tem tirado a nossa autoridade? Como nós falamos, um vício, um sentimento, um hábito, e infelizmente muitos aceitam isso. Ao invés de se fortalecer ainda mais, vai recuando. Aí vem o diabo, vem o mais forte, e vem e toma a casa, toma a mente, toma o espírito. Então, para o que tem faltado iniciativa na sua vida? Você tem se posicionado espiritualmente? Você tem se posicionado como autoridade no seu lar? Você tem sido um sacerdote? Você tem buscado ser um exemplo? Você tem feito a sua parte? Você tem se posicionado como marido, como esposa, como um pai? Ou você tem entregado o seu território? Tem aceitado? Tem vivido com essas crenças de que não é possível, que é assim mesmo, que a gente já tentou tanto, a gente já buscou tanto, e não dá. Iniciativa. Se nós não tivermos iniciativa para romper, a gente vai ver escorrendo pelas nossas mãos as bênçãos, o casamento, a nossa saúde, o nosso tempo, e a gente vai falar o quê? Vai chegar no final do ano testemunhando o quê? Grandes testemunhos, vitórias, rompimentos, ou 2024 talvez a gente peça as mesmas coisas. Então são nesses momentos que nós tomamos as decisões de sair, de romper. Amém? É interessante ver que as famílias, não só os casamentos, mas as famílias, elas têm sido destruídas, elas estão todas fadadas quase ao fracasso quando não conhecem a palavra e o Senhor, por total falta de iniciativa de um dos dois. Uma vez eu ouvi alguém dizer que para ter um bom casamento precisam ter 2 bons perdoadores ali. 2 pessoas que decidem perdoar e tomar a iniciativa, então, de pedir uma desculpa, de arrumar aquilo que fez errado, de consertar as coisas, de tentar e tentar e tentar até conseguir. Porque, às vezes, a desculpa que você usa é o quê? Mas eu já tentei, mas já falei. Ah, mas já fiz tanto. Já estou cansado. Imagina, às vezes eu falo isso para as mulheres, né? Você imagina se o Senhor olha para você e fala assim, já cansei de você. Toda vez que você tenta, não está conseguindo, já cansei de você. Como nós falamos, o quanto nós estamos cansados das pessoas à nossa volta, do nosso trabalho, do nosso casamento, né, do relacionamento. Ah, mas tudo só eu tenho que falar, só eu tenho que perguntar, só eu tenho que começar? Uai, mas a palavra hoje é o quê? Iniciativa. Tome a iniciativa das coisas. O mundo tem ficado um mundo sem iniciativa e sem coisas novas, porque parece que as pessoas esperam
as outras tomarem decisões ou começarem algo para elas fazerem também. Porque elas não acreditam que elas podem fazer aquilo. Vou esperar o outro começar, aí ele faz e eu faço uma forma melhorada daquilo. Eu vou lá e melhoro aquilo um pouquinho. Eu falei para ele esses dias que eu vi uma live começando de um menino, um rapazinho de nada, assim, menino, jovem. E quando eu digo um rapazinho de nada, é o quê? Não tinha nada, tipo um curso, ou pregava em tal lugar, ou já tinha estudado alguma coisa, nada. E estava escrito assim, como que era? Deus existe, me prove. Deus não existe, né? Deus não existe, me prove. Pensei, não vou cair nessa isca, óbvio, né? Que está tentando o marketing dele ali, né? Mas não aguentei, falei, o que é isso? Vai falar isso aí do meu Deus? Não vou aguentar isso aqui. E fiquei lá, perturbando aquele garoto, ali falando, né? Quando ele falava algumas coisas, eu tinha outras pessoas ali, eu tentava colocar o ponto de vista, e colocava um ponto de vista, né, da palavra, do que a Bíblia ensina, de tudo aquilo que nós somos ensinados. E aí, às vezes, ele puxava alguém para falar junto com ele, para debater com ele. Algum cristão para debater com ele. E eu falei para ele que me impressionou muito. Porque eu aguentei ver 2 cristãos debatendo ali, mas os cristãos não têm argumentos para falar, eles não conseguem afirmar aquilo que Deus existe. Deus existe, Deus é, óbvio. Mas que pergunta boba, não faz sentido isso que você está perguntando. Deus não existe, me prove. Mas se ele não existe, o que você está querendo que eu te prove? Então já vamos começar por aí. Aí a gente já tem alguma coisa errada. E ali, eu vi um tipo de cristão que chegou assim, desculpa, viu? Desculpa, eu não quero causar confusão, eu não quero criar um problema com você. Ele estava se desculpando por dizer e por afirmar aquilo que ele acreditava, se é que ele acreditava. E por que isso? Isso é um exemplo tão pequeno? Sim. Mas, às vezes, no seu dia a dia, você não tem iniciativa de defender a sua fé, de defender o seu Deus, de defender a sua família. Qualquer um que chega e fala para você assim, agora você faz isso, né? Agora virou crente, agora está de oração, agora é isso. Recua, a pessoa te intimidou. Ali eu falei para ele, assim, meu Deus, os cristãos estão com medo de defender a sua fé, de dizer no que acreditam. A gente não pode esquecer do ano passado, do período das eleições. As pessoas tinham medo de declarar em quem elas iam votar, o seu posicionamento, porque era cancelado, o povo vai ser cancelado na internet. E eu lá, o que eu tenho a ver com isso? Mas, e o que é isso? Falta de iniciativa? A falta de iniciativa causa covardia, a pessoa fica covarde. Não vou fazer não, vai que eu tenho um problema. Não, desculpa, viu, não quero debater, não estou querendo ir contra o que você está falando, não, eu estou querendo ir contra o que você está falando. O que você está falando não tem cabimento algum. O que você está falando não tem sentido nenhum. Pedindo desculpa, aquela coisa, aquele medo de começar algo, medo de firmar uma opinião, medo, e aquilo vai causando uma covardia, um atraso de vida, vai causando uma frustração, porque aí você vê um da vida que passa na frente, porque decidiu tomar uma iniciativa diferente das outras pessoas ali. Mas para ele também, né, também já matou urso, já matou leão também, né? Para ele, claro que é mais simples. Não, porque decidiu, então, vou fazer isso aqui. Então, a partir de agora, todo mundo tentou fazer assim? Pois eu vou, então, de uma forma diferente. Não está dando certo desse jeito? Então, nós vamos fazer de outro jeito. E começar coisas. Você pode pegar exemplos 1000 na Bíblia, de pessoas que decidiram fazer de uma forma diferente, de um jeito diferente. E para você ter uma iniciativa e uma atitude firme, você precisa, então, queimar as coisas do passado, deixar o passado para trás, e não ficar com um barquinho lá te esperando que se alguma coisa der errado, você volta. Isso não é uma atitude de uma pessoa com coragem. Isso não é uma iniciativa de coragem. Eu vou fazer isso aqui, mas se isso aqui não der certo,
eu volto para lá. Pode ter certeza que você vai voltar para lá. Porque você já começou algo com um plano B. Eu vou casar, mas se não der certo, eu volto para a casa da minha mãe. Sua mãe vai estar te aguardando ansiosa, com o seu quarto, com a sua cama, cheirosinha, te esperando. Porque aí, no primeiro problema que vocês tiverem, o que vai fazer? Vou dormir na minha mãe. E aí? Aí começa um problema, porque você abre uma brecha gigantesca, é um problema, depois, assim, muito difícil de resolver, porque você já foi com um plano B. Não, mas se isso aqui não der certo, uma vez uma pessoa falou para mim assim, olha, eu estou sempre envolvido com o trabalho, e eu e minha família trabalhamos todos juntos, então, se acontecer alguma coisa com a gente, você já sabe, hein? Você cuida das coisas aí. Está doido? Você está lidando com o quê? Você já está contando que vai dar alguma coisa errada? Ou aquela coisa assim, sim, nós vamos casar, mas se não der certo, já sabe, cada um para o seu lado, sem complicação, a divisão de bens lá, já faz um negócio bem, uma coisa meio que planejada. Se não funcionar, não preciso dividir nada com ninguém, não quero saber. Você já entra pensando como é que você vai sair daquilo. E como que você pode dizer que você está tomando uma iniciativa corajosa, pensando como você vai sair dali? Às vezes a bispa Amanda, ela traz essas palavras, que nem nesse domingo, ela trouxe uma palavra muito forte, muito poderosa, que ela falou de uma pessoa que estouraria e tal, e que o sucesso dela viria, em 5 anos, e que em 5 anos seria algo assim estrondoso. Quando eu ouvi aquela palavra, é óbvio que eu falei assim, nossa, quero para mim, nossa, meu Deus, você imagina só, e tal. E tem a pessoa, que o Senhor não fala as coisas à toa, tem a pessoa ali. Mas naquele momento, o que eu tinha dentro de mim? Você precisa afirmar o que você tem agora, você precisa fazer o que você tem agora, você precisa organizar as coisas que você tem agora, não pensar daqui 5 anos. Vamos fazer o que a gente tem agora, afirmar o que a gente tem agora, crescer no agora, e o Senhor vai guiar o nosso futuro, os nossos passos. Ele vai estar lá, com certeza. Às vezes a gente está pensando, a gente mal começou algo e já está pensando como vai terminar. E geralmente é um pensamento de derrota, é um pensamento de fracasso. Eu sei, porque eu lido e atendo mulheres, que tem mulheres que até para começar uma dieta, às vezes ela fala assim, para quê? Vai chegar final de semana, quinta. Igual o Murilo, eu falei assim, vou começar a treinar, Murilo. Vou treinar. Na segunda-feira, acordei atrasada, e ele já tinha ido, nem me esperou. Eu chamei. Eu não ouvi. Ele disse que chamou, eu não ouvi não. Ali. Na terça, eu não sei o que a gente tinha para fazer. Tinha alguma coisa para fazer na terça, cedo. Faxina. Na terça não vai dar. Quarta tem culto. Quarta culto. Poxa, quinta-feira é o dia... Eu profetizei isso. Você não vai. Quinta é o dia do casal, né? Aí já é quinta, poxa. E sexta também. Nós já vamos entrar na sexta, sábado, domingo, aí já é final de semana. Nessa já está quanto? Já bateu 1 ano já? Quanto? Isso é você que está dizendo, não sei. Ali, quinta, foi, agora já é final de semana, aí não vai dar. Mas às vezes até para ela começar um plano, uma dieta, um plano alimentar, ela começa bem desse jeito. Vou começar, mas daqui a pouco também vou parar. Ou o quê? Tudo que eu perdi agora eu vou compensar no final do ano, a Páscoa está aí. É isso, o supermercado já está montando ali. E qual que é o pensamento? Eu perdi, mereço? Ali, com planos de uns deslizes. É planos de derrota. É um plano. E por que planos de derrota? Porque a gente precisa afirmar as coisas, ter um governo das coisas, saber que quando eu digo não, é não e acabou. Não vou fazer isso e pronto, acabou. Como o Murilo começou falando, para alguma coisa você vai ter que fazer um esforço. Seja um esforço até para ficar triste, deprimido, poxa, não consegui, que coisa e tal. É energia que está gastando. Ou o esforço de acordar cedo e vamos lá, eu vou fazer, vou começar. No início do ano eu começo. Quantos falaram isso esse ano? Janeiro é isso aí, entendeu? Janeiro está aí, início do ano, projeto Fitness 120 e tal, né? O mês das matrículas nas academias. Que é campeão de matrícula ali. E é o
Vou começar. Mas de que adianta também ter iniciativa se a gente não firma, se não estabelece e aquilo se torna algo comum? Agora você já começa a praticar aquilo. E quando você começa a praticar alguma coisa, você queima os seus barquinhos, você queima as coisas que você está ali meio que se resguardando para, não, se algo der errado, eu tenho isso aqui. Se algo não funcionar, eu tenho isso aqui. É ir com tudo. Eu vou para o tudo ou nada. É isso ou é isso. Eu vou vencer com o Senhor ou eu vou vencer com o Senhor. Não tem plano B. Se não der certo, eu volto para casa. Se não der certo, eu separo. Se não der certo, a única coisa que não dá é para devolver o filho. Se não der certo, eu devolvo a criança. Isso não dá, não pode. Porque se não funcionar isso no emprego, porque se esse trabalho não der certo, eu vou fazer uma experiência e tal. Já vai com planos, pensando como é que vai ser a saída. Então, você pode ver quantas pessoas tinham grandes iniciativas e firmavam suas posições. Débora, que iniciou algo que, quando ninguém quis fazer, ela foi lá, se levantou e fez. Ninguém vai fazer? Então, eu vou fazer. Ali, nós temos Elias com Eliseu, e a iniciativa, na verdade, do Eliseu, de queimar os seus bens, deixar os seus bens, queimar o seu passado, deixar o seu passado, e é daqui para frente agora. Vamos seguir. Davi, que foi um grande iniciador, e ele firmava assim, teve os seus pontos, teve as suas fraquezas, e é isso que acontece. O diabo, ele intimida, e às vezes a pessoa, ela cai numa cilada, ela cai num erro, aí lá vem o diabo falar no ouvido dela. Mas você vai fazer isso de novo? Mas você vai começar isso aqui de novo? Você tem certeza que você vai tentar isso aqui? Você já tentou tantas vezes. Mas agora eu vou conseguir. Mas agora eu vou. E firmar e mostrar para o mal que Deus não tem plano de derrota. E a própria palavra diz, um reino dividido não prospera, não adianta um ficar emburrado com o outro, não querer pedir desculpa primeiro, não prospera, não vai dar certo, os dois vão sofrer, vai tirar dos dois, porque se houver separação, ele que está perdendo. Você vai perder também, quero ver se encontrar outro igual eu. Você também perde. Você perde muita coisa, na verdade. É um desgaste, é um trabalho. Às vezes tem filhos envolvidos, que você tem que lidar com aqueles filhos durante uma vida, para entender separação, o que acontece e tal, do que ter a iniciativa de ir, vamos resolver isso aqui? Mas já tentei tantas vezes, tenta de novo. Porque quando houve o casamento, quando decidiram se casar, disseram que era para sempre. Para sempre é bastante tempo, hein? Para sempre é muito. Só que para durar para sempre, precisa o quê? Ter duas pessoas que decidam pedir desculpa, recomeçar, fazer de novo, tentar novamente. E seguir a vida. Não adianta. Aqui foi como quando a gente decidiu começar, né? Tipo assim, tá bom, vou tomar a iniciativa. O Murilo, eu falava sempre, eu gosto de sair, vamos para algum lugar e tal, né? Não queria. Não gosta de sair. Aí eu falava, vai e tal. Aí ele começou a ceder um pouquinho só. Às vezes eu falava para ele, né? E aí, vamos sair? Tá, para onde? Onde você quiser. Aí eu pensava, né? Queria que ele falasse, não, vamos assim, vamos para tal lugar. Vamos fazer tal coisa. Ele mesmo planejou. Eu falei, por que você não planejou tudo? Pode escolher você, falava. Que tá bom, ok. E eu via a dificuldade que tinha ali de tá bom, eu vou e tal. A iniciativa não é só de começar e convidar, vamos, é também do outro de receber, tipo assim, vamos. Você gosta disso? Não, mas nós vamos ali. Vamos fazer isso? Vamos. Você gosta? Não, mas eu vou. Mas estou junto, nós vamos fazer. E isso não é só no casamento. Isso é com os filhos também. Às vezes você pode dizer, não consigo amar meus filhos, não consigo ser carinhosa com os meus filhos, não consigo ter um certo cuidado com os meus filhos. Comece de algum lugar. Comece fazendo algo que você nunca se viu fazendo, ou viu seu pai fazendo. Meu pai nunca me beijou, minha mãe nunca me abraçou e tal. Então faça você. Tome a iniciativa você. Minha família foi destruída e tal. Então comece agora com essa família que Deus deu agora para você. Uma família abençoada, próspera, feliz, unida.
Ah, porque meu pai teve um passado de fracasso, ou a minha mãe que teve uma dificuldade e era agredida, ou alguma coisa assim. Pois faça uma risca no chão e, a partir de agora, comece você. Mostre você, então, como é que nós vamos fazer. Você pode decidir viver uma vida amargurado, magoado e com uma ferida aberta, sangrando, ou você pode decidir fazer diferente com seus filhos e definir que eles não vão passar aquilo que você passou. Não, comigo vai ser diferente. Vai. Ou você pode jogar aquilo, tipo assim, também nunca fui amado, também nunca fui cuidado, isso aqui não é meu. Porque nunca fui ensinada a fazer isso. Passe, então, aprenda a fazer. E aqui a gente tem o outro exemplo de Abraão, claro, que deixou a parentela, tudo, e foi começar algo novo. Vamos começar uma vida nova? Será que não tem lugares que a gente precisa já findar algumas coisas e começar outras em outros lugares, fazendo outras coisas, com outras revelações? O que é que você precisa iniciar, que você ainda não iniciou, e nós já estamos indo para março? O que é que a gente falou que ia iniciar no começo do ano e que ainda não iniciou? A academia é um exemplo clássico, porque todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já falou: janeiro eu começo. Segunda-feira, de segunda não passa. Não fala, eu juro por Deus, não fala isso, hein? Eu juro pela sua vida, jura pela sua, pela minha não. Porque não passa, de segunda não passa. Não, isso aqui não vai passar, vai terminar o propósito, eu não vou mais fazer isso. Não vou mais agir assim. E está lá fazendo de novo. Talvez por um comentário, talvez por alguém que fez, alguém que te diminuiu ou disse que você está... O que você está pensando que você vai fazer? Você acha mesmo que isso aí é para você? Você acha mesmo que vai dar certo isso aqui para você? Claro que não, isso aqui não tem nada a ver. Em 1 Samuel 17... versículo 14, diz assim: Davi era o filho mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para ajudar o pai a cuidar das ovelhas. É claro que você sabe, conhece a palavra de Davi. E Davi era o menorzinho, pastorzinho de ovelhas. E enquanto todo mundo foi lá com Saul para fazer, para lutar, para guerrear e tal, Davi, ele ia levar mantimento, voltava, ia de novo levar mantimento, voltava para cuidar das ovelhas, porque ele tinha a função dele. Ele tinha a obrigação dele naquele momento. E não tira, porque Deus trabalhou com Davi no pasto. Não significa que ele estava fazendo a função dele errado. Significa que o que Deus tinha que trabalhar com Davi no pasto, Deus trabalhou. Então, vai chegar o momento que Davi tem que dar um outro passo para que Deus trabalhe com ele novamente. O lugar que você está errado, talvez Deus esteja trabalhando com você aí, e logo mais Deus vai te tirar e trabalhar com você num outro lugar. Mas para isso, você tem que dar um passo. Você tem que dizer, vou fazer isso, vamos começar isso, vamos agora firmar isso. Ou coisas que você já começou e não firmou. Coisas que você já até tem os planos, até tem os sonhos, e unge, pega o azeite, vai ungir, e a casa, e é o carro, mas está lá só no sonho, não consegue dar mais um passo de fé, um passo de coragem, assim como Davi. Em 1 Samuel ainda, eu não vou ler tudo, mas vou ler as partes principais, 17, versículo 27. E todos repetiram a Davi o que haviam comentado anteriormente. Assim se fará o homem que matar Golias. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou a ele: O que você anda fazendo por aqui? Você não devia estar tomando conta das ovelhas que está cuidando? Daquelas poucas ovelhas no deserto? Bem sei que você é um moleque presunçoso e conheço a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. Olha o irmão do Davi aí. Eu conheço a maldade do seu coração, o coração segundo o coração do Senhor. Eu conheço a maldade no seu coração. Você é presunçoso, está fazendo o quê aqui? Será que não é isso que impediu você, talvez, de dar um novo passo, fazer coisas novas? Às vezes até dentro do seu relacionamento. Você foi lá e falou assim, vamos acertar, vamos parar com isso e tal. Você está fazendo o quê falando disso de novo?
eu já disse que eu não quero mais, eu já disse que isso não dá certo, isso não vai funcionar. Qual vai ser sua atitude? Vou recuar, vou voltar para o pasto, cuidar das minhas poucas ovelhas. Será que isso é no seu trabalho? Você está fazendo o quê aqui? O que você está falando? Que você quer subir de cargo, ou fazer uma coisa nova, ou adquirir um novo conhecimento? Quem é você para estudar isso, para fazer isso, para buscar isso, ou para buscar uma promoção, uma diferença, não sei aonde? Não sei quem falou. Às vezes um pai, uma mãe, que fica aquela voz ecoando na cabeça de quando criança, para com isso, que isso aqui não é para você, não. Isso aqui não é para esse tipo de pessoa, não. Não, a gente está aqui para servir a Deus, nosso Senhor, e o reino, sim. Mas, sim, nós podemos dar passos de fé, passos corajosos, como foi o de Davi. E quando Davi foi querendo saber, tipo assim, o que está acontecendo? O que vai acontecer com aquele que matar esse gigante? Com aquele que conseguir essa vitória? O que vai acontecer? Aí lá vai o Eliabe ali para ele. Você está fazendo o quê aqui? Volta lá para o pasto, que é o seu lugar. Mal sabia ele que o pasto já não era mais o lugar de Davi. Não, porque eu conheço, porque você só quer ver a batalha. Você é muito presunçoso. E aí Davi vem, com aquele jeito dele, né? Tipo, o que fiz agora? Respondeu Davi, fiz apenas uma pergunta. E ele se dirigiu a outro soldado, fazendo a mesma pergunta, e ouviu a mesma resposta dos homens. Então, quer dizer que ele saiu do irmão, falou assim, bom, tá bom, você não quer me responder. Davi foi até muito paciente. Que irmão com irmão, né? Você fala, né? Às vezes a Ana e a Maria ali é uma coisa linda de se ver. Ali, uma pergunta, às vezes, um negócio assim, que o irmão se sente no direito de lidar com outro irmão ali. E aí, ouvindo isso do irmão, o que ele fez? Ele não voltou para o pasto, com as poucas ovelhas. Ele foi perguntar para um outro soldado. E que respondeu da mesma forma que o irmão. Aí ele foi no outro. E que respondeu do mesmo jeito, todo mundo bem, de uma educação ali, e de uma validação. Você está fazendo o quê aqui, garoto? Cai fora, você não tem, imagina, isso aqui não é para você não tem potencial para isso, olha o teu tamanho. Né? Vamos se olhar, vamos se enxergar. E ele permaneceu. Aí aqui, ó. Quando finalmente perceberam quais eram as intenções de Davi, alguém falou ao rei Saul, e o rei mandou chamá-lo. Não se preocupe por causa desse filisteu, Davi disse ao rei, o seu servo irá lutar contra ele. Mesmo ele ouvindo que o lugar dele não era ali, que era para ele voltar a cuidar das ovelhas, que era para ele fazer isso, que aquilo lá não era o ambiente para ele, que aquilo não tinha sido feito para ele, ele permaneceu, ele insistiu ali, foi em busca da resposta dele e foi levado ao rei. E chega com essa coragem, não se preocupa, não precisa se preocupar. O seu servo vai lutar contra ele. Talvez internamente, né, Saul naquela hora deve ter feito, né, tipo, igual o Sara, né? Vai lá, meu filho, vai, pode ir. Vai lá na fé, vai na sua fé. Aí, e ele foi com coragem, permaneceu, não, mas eu vou fazer. E é muito bonito quando você vê as pessoas, elas estão com os sonhos delas cravados dentro delas. Eu quero a restauração da minha família, não há nada que me tire isso do coração. Eu quero esse projeto alcançado, esse objetivo alcançado, e não há nada que me tire isso do coração. Eu posso orar por isso durante bastante tempo, porque talvez seja algo até um pouco mais trabalhoso, precisa de um conhecimento, de algo que degrau por degrau, até chegar lá e tal, eu vou fazer isso. Mas aquilo está cravado dentro da pessoa. A pessoa sabe que Deus tem aquilo com ela. É isso que Davi sabia. Davi sabia. Ele sabia. Talvez ele não sabia como ele sabia, mas ele sabia. E nós sabemos quando Deus tem algo conosco, nós sabemos quando Deus está cobrando algo de nós. Você não vai fazer isso, não? Você não vai começar isso aqui, não? Já não falei que era para você começar isso? Já não falei que era para você firmar com isso? Já não falei que para você tentar mais uma vez? Já tentei muito, tenta de novo. E tenta de novo. E às vezes é como a gente veio hoje, né, chegando de viagem, a gente veio ouvindo um louvor que foi o que você falou, né? É exatamente isso. Era um louvor que falava, né, enquanto eu estou gravando, cantando, viajando e me envolvendo com tantas coisas, o Senhor está lá na porta. Supostamente espirituais, né? Supostamente espirituais,
o Senhor está lá na porta batendo. Quem que vai atender a porta? Se a pessoa está tão ocupada, fazendo tantas coisas, que supostamente são espirituais ali, quem vai atender a porta? Ali batendo. O Senhor está lá batendo. O Senhor quer intimidade, o Senhor quer relacionamento. Ah, mas eu estou fazendo, e eu estou indo e tal, e não sei o quê. Relacione-se com Deus, saiba o que Deus quer de você, e aonde você precisa estar. Que foi exatamente o que Davi fez. Em 1 Samuel 17, do 38 a 40. Saul deu então a Davi sua própria armadura, e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça, e o fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Mal posso mexer-me, pois não estou acostumado, exclamou Davi e tirou a armadura. Em seguida, pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e, com a sua funda na mão, começou a aproximar-se de Golias. Aí foi Davi, falou com Saul, beleza, vamos lá, tá, toma aqui minha armadura. E Saul, que fala que era um dos maiores, pega um pequenininho e bota a armadura do grandão no pequenininho. Vai, toma isso aqui para você. Aí que está a iniciativa de Davi. Não só ele ter ido até lá, não só ele ter enfrentado as coisas que o irmão falou e que as outras pessoas falaram, mas até aqui, todos foram cheios de aparatos, com um monte de coisa, e lutaram e perderam. Aí foram tentar fazer Davi fazer a mesma coisa que todo mundo estava fazendo e não estava dando certo. E Davi, com muita coragem, eu não consigo andar com isso aqui, eu não consigo me mexer com isso aqui não foi feito para mim, isso aqui não é para mim. E com muita coragem foi e utilizou aquilo que ele estava acostumado, que era um cajado, pegou umas pedrinhas e foi na força do Senhor. A iniciativa de não ir, então, por violência, por força, com armadura, com espada e capacete de bronze. Ele foi com a presença do Senhor, com a força do Senhor. Ele decidiu fazer aquilo. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E é exatamente isso. Porque às vezes você está dizendo assim, eu não tenho como ir, eu não tenho estudo, eu não tenho talvez a aparência ou o tamanho, eu não tenho condições, nem venho de uma boa família, eu não tenho alguém que me empurre, que me dê uma validação para fazer isso, não tenho equipamento, armamento, armadura do meu tamanho, não tenho nada. E Davi, muito ousado, tomou a iniciativa com o quê? Eu vou com a força do Senhor, com a força do Deus dos exércitos que você desafiou. Você pode vir contra mim com todo o seu aparato, com todo o seu estudo, com todo o seu entendimento. Eu vou contra você com o Espírito Santo, com a força do Senhor, com a certeza da palavra que o Senhor me deu, com a certeza de um final de vitória, com a certeza de um final de uma resposta, que a resposta que vem dos céus e o fim que o Senhor tem para nós é um fim de bênção, é um fim de vitória. E como é que quando existe algo, algum desafio, ou de repente um gigante, porque eu não tenho armadura para lutar contra isso, porque eu não tenho equipamento para ir contra isso, porque eu não tenho um aparato para fazer algo desse nível. Porque eu não tenho muito, não tive muito estudo, eu não tenho muito isso, eu não tenho muito aquilo, eu não tenho muitas condições em relação a isso. Vá com o poder do Senhor, com o poder do Espírito Santo, mas tome a atitude corajosa de passar na frente daquele monte de soldados, sendo pequenininho, sem nenhum tipo de equipamento, mas com a força do Senhor.
com a força do Espírito Santo. Nós lidamos com a fé, e nós, a cada vez que estamos à frente de um culto, ou de qualquer coisa que nós temos que fazer, nós não contamos, nós estudamos, nós temos a palavra, nós estudamos, nós temos tal. Mas isso aqui é algo para nos ajudar e nos nortear aqui. Mas se o Espírito Santo não guiar cada palavra, cada direção, uma fluidez não vai, não funciona. E é assim no altar e é assim no dia a dia. Se você não sair com a certeza de que o Senhor está com você e que Ele vai guardar você, você sai inseguro. Quem vai dar livramentos? Quem vai ajudar? Como Davi. Não, mas eu vou, porque eu estou protegido, porque eu vou. Você pode sair de colete, de capacete, isso a gente também tem na Bíblia, viu? De gente que estava com o aparato dos pés à cabeça e por causa de uma brechinha assim, morreu. Não tinha. Ou, inclusive, de atendimentos que eu já fiz, de mulheres que, com aquele ciúme, com aquela insegurança, já tinha vivido uma situação de adultério, ou às vezes nem tinha vivido uma situação de adultério, mas ela tinha uma insegurança, vigiava aquele homem, botou rastreador no celular, e vasculhava celular, e lia mensagem, e lia e-mail, e não sei o quê. Eu já atendi uma pessoa que apareceu de surpresa no trabalho do marido, sabe, meio que assim, foi lá conferir, se ele estava lá. Oi, vim aqui te fazer uma visita. Como assim? Ali, porque ela queria saber se ele estava lá na hora do expediente. E isso é uma coisa que eu sempre digo, se Deus não guardar, em vão vigia a mulher. Não é nem o sentinela, é a mulher. Se Deus não for o guarda, se Deus não colocar temor, se Deus não fizer a segurança, se Deus não ajudar, em vão serão essas coisas. De tentar pegar, ou tentar descobrir, ou tentar ver, ou tal, isso é em vão. É Deus quem guarda. Não adianta, quantos casos nós temos de pais superprotetores que não querem que seus filhos vivam coisas, e não, porque eu vou te proteger, porque isso, porque aquilo. E aquele filho consegue uma forma de escapar daquele pai. Hoje em dia, tem tecnologia para tudo. Inclusive, uma vez eu fiquei sabendo que dá para você mandar mensagem, acho que de iPhone para iPhone, pelo bloco de notas. Como? Não faço ideia. Mas dá para isso acontecer. Não, você não vai falar com fulano. E as pessoas estão conversando por outro canto, ali. Se Deus não colocar temor, se Deus não guardar, se Deus não der a força, se Deus não der a capacidade, não adianta a armadura, não adianta um grande equipamento, não adianta um grande estudo, ou algo assim que vai fazer você sobressair. Quem faz você sobressair em qualquer situação é Deus, quem dá força é Deus, quem ajuda é Deus, quem orienta é Deus, quem sustenta um casamento é Deus, quem abre portas é Deus. E de nada adianta, porque eu fiz isso, porque nós já atendemos diversas pessoas que chegaram aqui com diversas faculdades, diversos cursos, com prêmios não sei de onde, e diplomas não sei do quê, fadados ao fracasso, tristes, depressivos, falidos, porque não tinha o Senhor. E aí quando Deus entra na história, aí você pega, tira o equipamento e fala assim, não consigo nem mexer com isso aqui, eu vou com o conhecimento que eu tenho e na força do Senhor. E é isso que eu sei que Deus está falando conosco hoje. Essa iniciativa de começar, pelo menos pisar na terra, pisa na terra. Mas que jeito? Vai molhando o calcanhar e vai subindo, até você conseguir mergulhar naquilo tudo. Mas pisa na terra. Vai lá, veja, verifica o território, entra lá, que nem o pessoal brinca comigo, né, que às vezes eu já fiz isso, de profetizar e já de vontade de comprar alguma coisa, de entrar na loja de cabeça erguida. Vim ver isso aqui, só ver mesmo, porque, né, vim ver isso aqui, via, orava em mente, saía de lá com confiança. O senhor vai fazer, viu? Não, Jesus, ali. Tem gente que não tem coragem de pisar na terra, não tem coragem de fazer um test drive. Deixa eu ir lá, só sentir como é que é a sensação de dirigir esse carro. Não é para mim isso aqui não, isso aqui não é para mim não. Nem vou mexer com isso.
Não tem coragem de ver, eu sonho em conhecer tal lugar, mas nem vou mexer, nossa, viagem tá uma fortuna, não vai nem pesquisar, não vai nem sonhar. Porque eu queria tanto morar em tal lugar, mas não, isso aqui nem tem possibilidade e tal. Vá com a força do Senhor, comece com sonhos, comece com fotos, comece com profecias. Oh meu Deus, um dia o Senhor vai me colocar lá. Oh meu Deus, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou poder tomar a iniciativa disso, ou fazer isso e tal. Quantas pessoas nós ouvimos aqui, principalmente na fase do girés e das colunas? Não, está ligado, em nome de Jesus, um dia eu vou pagar o aluguel todo da igreja. Está ligado, em nome de Jesus, mas para isso a gente tem que tomar a iniciativa da onde? Do que a gente tem. Com o cajado, com as 5 pedrinhas que estão ali, e na força do Senhor. Porque é assim que Deus nos honra. É assim que Deus nos ajuda. Se você deixar o diabo intimidar, ou o irmão intimidar, ou o fulano intimidar, ou no próprio relacionamento, às vezes estou tentando uma aproximação, e a pessoa está lá, não quero, não. Aquilo intimidando, vá na força do Senhor, vá orando, vá profetizando, vá pedindo a Deus para quebrantar corações, porque o único que pode quebrantar um coração é o Senhor. E assim, Deus pode fazer o que Deus tem para a nossa vida. Não adianta você continuar orando, pedindo, clamando e projetando algumas coisas, se você não teve nem a iniciativa de pisar na terra, de sentir o cheiro, de ver, de tocar, de estar ali e sonhar com aquilo. Aí não tem como. Você precisa fazer a sua parte e Deus vai fazer a dele. Mas para isso você precisa começar de algum lugar, não se importar com o que as pessoas estão falando ao redor, muito menos, mas eu não posso começar isso, que eu preciso disso. Você precisa de Deus. É claro que tem coisas que você vai precisar, assim, de um estudo, de um conhecimento, de algo assim. Pisa na terra, vai lá, faz aquilo, pisa na terra, sonha com aquilo. E Deus pode fazer na nossa vida. E Deus vai fazer na nossa vida. E só para finalizar e colocar em pé para orar, eu uma vez ouvi um testemunho, que aquilo mexeu muito comigo, porque eu já gostava de pegar fotos e profetizar algumas coisas e tal, e eu ouvi um testemunho de uma pessoa que ela tinha o sonho de conhecer a neve, que ela queria muito conhecer a neve. Acho que é o sonho também, né, de quem mora num lugar tropical assim, todo mundo quer conhecer a neve. Inclusive experimentar a neve, né, porque ninguém quer só conhecer a neve, a gente quer provar a neve, né. E ali, essa pessoa disse que o sonho dela era conhecer a neve. E um dia ela passou andando, e viu uma loja dessas lojas que vendem roupas para viagem, para esqui e tal, essas coisas. E ela parou lá, né, e o Espírito Santo falou para ela, para dar um passo de fé, sem nada programado, sem nada, imagina, né, nem possibilidade alguma. E ela entrou e comprou um casaco de neve e falou aqui, dia que eu for para a neve, eu vou com esse casaco aqui. Isso foi uma grande iniciativa. Foi pisar na terra, foi sentir. E foi muito interessante que depois que essa pessoa estava dando testemunho, ela só percebeu que ela viajou, que ela conheceu a neve, e ela tirou uma foto com o bendito do casaco, quando ela olhou a foto e falou, o casaco, ali, e ela nem lembrava. Mas a iniciativa dela ter ido lá, sonhado com aquilo, profetizado aquilo, criou algo de poder em volta dela, para que aquilo acontecesse e fluísse. Às vezes a sua iniciativa é pisar na terra, é comprar um casaco, é pegar uma foto, é começar algo que ninguém começou, é tentar aquilo de um jeito que ninguém tentou. Pisa na terra, então. Vá com aquilo que você tem e com a força do Senhor, que não tem junção e receita melhor do que essa. Amém? Fique em pé, por favor. Pegue o seu propósito. Eu peço que você feche seus olhos nesse momento, para que você reflita nessa palavra e que você, acima de tudo, tome decisões. Porque é o que nós estávamos falando há pouco tempo. Cada um de nós pode fazer uma escolha, né? De ter um destino glorioso ou de ter um destino comum. E nós só teremos um destino glorioso quando nós dermos os passos de fé.
Porque é a mesma coisa. Às vezes você viveu numa família, viu seus pais num casamento muito ruim, e talvez você fala, né, nossa, minha mãe sofreu tanto, não quero nem casar. Ou faz aquelas promessas, né, não, ninguém vai fazer assim comigo. E acaba tomando decisões, tendo uma postura agressiva, não se submete à palavra, porque tem aquelas feridas. E muitas vezes, ao invés de dar passos para frente, nós temos aceitado dar passos para trás. Então, ao invés de você olhar para o casamento dos seus pais, ó, seu pai foi assim, foi assado, sua mãe foi assim, e você tomar uma decisão, eu não vou ser assim. Eu não vou ter a postura do meu pai, eu não vou ter a postura da minha mãe, eu vou trabalhar por um casamento abençoado. Ao invés de você olhar para isso, muitos acabam olhando, pensando, nem vou casar então. Ah, porque minha infância foi terrível, eu não vou nem ter filhos. Ah, eu não vou nem sonhar com essa porta de emprego, porque já me disseram que não é para mim, que é muito difícil, que eu não vou conseguir, que tem tanta gente melhor aí. Então muitos acabam dando passos para trás, negligenciando a vida maravilhosa, a vida abundante que o Senhor nos promete. E infelizmente vão aceitando ser pessoas comuns. E nós vemos aqui na palavra, podemos lembrar de Davi, de José, de Jefté, homens que viram oportunidades, eles agarraram aquelas oportunidades. Veja que tudo foi ficando nas mãos de José, por quê? Porque ele não negava nada. Davi foi assumindo o seu papel, Jefté assumiu a liderança, enquanto muitos estavam desprezando ele, teve um momento que ele foi buscado, e ele aceitou aquele desafio, ele voltou por cima. Então às vezes você olha a sua vida, e você tem dado mais passos de recuar, do que de avançar. Você não foi lá ungir o seu carro que você sonha, você não foi lá ungir a sua casa, a empresa que você quer trabalhar, você não tem ido atrás, você não tem visualizado os seus projetos, você parou. Você acabou aceitando menos, diminuindo o seu passo, diminuindo o seu ritmo. E o Senhor está falando sobre isso. Iniciativa, coragem para romper, coragem para pedir. Iniciativa é uma questão de fé. Nós podemos ter uma fé no Senhor, na palavra, numa vida plena, abundante, ou nós podemos ter uma fé também. A fé de que não é para mim, de que as condições não são favoráveis, o governo não é favorável, o clima não é favorável, as circunstâncias que eu estou vivendo não são favoráveis. E nós vamos limitando a nossa fé, vamos limitando o Senhor. Então a palavra tem dito isso. Se você não acredita, você não luta. Então quais as definições que nós precisamos de hoje, para hoje? Como é que você sai daqui com essas orientações, com esses treinamentos? Vai sair já para a guerra, para a batalha? Vai colocar força? Vai submeter a palavra? Vai deixar de lado aqueles sentimentos, aquelas emoções, aqueles pensamentos negativos, aquelas opiniões contrárias, de derrota, de fracasso, e vai sonhar? Não, eu vou lá, vou ver um quartinho, como é que monta, para eu ter meu filho, minha filha. Eu já vou planejar aquela situação, porque eu quero fazer isso, eu quero viajar para tal lugar, eu quero conquistar a minha casa própria, eu quero trocar de carro. Eu quero me aprofundar mais no Senhor, eu quero aprender mais. Quais os passos que são necessários? Qual é a iniciativa que nós saímos daqui hoje para não retroceder? Quais os passos? A bispa tem falado, o que não é santo é comum. Vou ser vencido ainda por um vício, por um cigarro, uma cerveja, uma foto. Eu vou ser ainda vencido por uma emoção, por um gatilho emocional, por um passado. Às vezes coisas não estão nem mais acontecendo, mas eu fico voltando lá. Nós vamos dominar ou vamos ser dominados?
Tome essa decisão hoje. Às vezes você está procrastinando uma decisão há tanto tempo, de iniciar algo, iniciar o seu negócio, de casar, está esperando, não, vamos deixar isso estar certo, vamos esperar esse momento oportuno. Não, dá os seus passos, vai adiante. Às vezes você tem um projeto aí que você está na gaveta há anos. Ah não, porque eu estou esperando essa resposta do fulano, da empresa, do momento, e o tempo está passando. Vamos esperar até quando? Deus quer agir nas nossas vidas, mas se nós não dermos condição, o que Ele pode fazer? Senão um avanço. Davi teve aquela oportunidade, Deus podia ter um grande plano para Davi, mas se ele não fosse lá, pegasse as pedrinhas e enfrentado o gigante, quem seria Davi? Em tantos na palavra é assim. Quantos improváveis que fizeram coisas extraordinárias porque tiveram iniciativa. Enquanto ninguém queria assumir aquele problema, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher foi lá e assumiu. Qual a iniciativa que você precisa para começar a mudar esse casamento? É perdoar? É ser mais calmo, equilibrado, parar de gritar, parar de ficar falando daquele assunto, do passado, jogar na cara? Qual a iniciativa que você precisa aí no seu trabalho? Você está indo todo dia lá, desmotivado, você pode escolher todos os dias ser o melhor. Ah, porque ninguém me reconhece, você se faz ser visto? Você é visto? Você é o primeiro a chegar, o último a sair? Você entrega as coisas, você faz o que ninguém está querendo fazer, você pega o trabalho que ninguém está disposto, você se faz ser visto? Você toma atitude, você tem iniciativa, você vai lá e quebra a barreira, você vai lá e paga o preço, e vai lá e joga fora esse vício, joga fora apaga aquela amizade, apaga aquele contato, sai daquele grupo, queima os seus barcos, queima tudo aquilo que vai te fazer voltar, aquela amizade que vira e mexe, quando você está com um problema, você vai lá e fala com ele te dá os piores conselhos, você se envolve com bobagens, de novo, e tem retrocessos. Quais os gatilhos que nós ainda não mudamos ainda? É bateu, levou, é a preguiça, é a procrastinação, aquela atitude negativa o tempo todo. Ah, não sei, vai se der errado, e se der certo? Ah, mas se não funcionar, e se funcionar? Como diz aí no mundo, não eu já tenho, mas a gente não trabalha com não. Nós não trabalhamos com a possibilidade de dar errado, nós cremos. O mundo vem contra nós, o diabo vem contra nós, nós vamos na força do Senhor dos Exércitos. Nós vamos na fé, nós vamos na autoridade, nós vamos na confiança de Deus. Então creia nessa palavra, dê seus passos de fé. Teve pessoas que estão querendo abrir seu negócio, e não abriram até hoje por medo. E nós já ouvimos testemunhos de pessoas que foram lá, abriram o CNPJ, dê o seu passo de fé. Já foi lá, já tem o nome, já está registrado. Já foi lá e deu o seu passo de fé. Então dê seus passos de fé. Não aceita sair daqui de forma passiva, acomodada, chateada, frustrado, porque a iniciativa frustra. A falta dela frustra. Porque você recebe uma direção, você vai lá e cai de novo naquela preguiça, cai de novo naquelas palavras, cai de novo naqueles hábitos. Você vai sentir um derrotado. E é isso que o diabo quer, que você não saia do lugar, que você não tenha esperança. Então saia agora, saia desse padrão, saia, peça ajuda ao Senhor. Senhor, eu não quero mais isso, eu quero me limpar, eu quero sair desse velho padrão, Senhor, carnal, de brigas, de confusão, de fraqueza emocional, fraqueza carnal. Não, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força. Eu não tenho recursos, meu Pai, eu não tenho recursos emocionais, financeiros, apoio de pessoas, mas eu tenho o Senhor, meu Pai, eu tenho o Senhor. Então venha, meu Pai, sobre mim, habita em mim, Senhor, me ajuda, eu vou dar meus passos de fé. Quantas palavras que eu já recebi,
do Senhor me empurrando. Vai, vai, eu sou com você. Vai na força que você tem. Não seja comum, não seja comum, seja santo, seja extraordinário. Tome decisões, assuma responsabilidades. Pega as oportunidades. Pega as oportunidades. Quais as oportunidades que você tem perdido? Pega elas. De ser um pai melhor, um marido melhor, um profissional melhor. Pega as oportunidades. Quando não tiver nada de bom para falar, não fala. Mas fale algo. Fale algo bom. Faça algo bom. Tome uma decisão. Tome uma atitude inesperada. Seja surpreendente. Tome uma atitude inesperada. Surpreenda. Quebra esse padrão. Saia desse padrão. Tenha iniciativa. Tenha uma atitude de fé. Creia. Fé é aquilo que eu acredito. Se eu não acredito, eu não luto. Então, se você acredita de verdade, lute. Lute. Dê seus passos. Vai para frente. Faça planos de vitória. Não tenha plano B. Só tenha um plano. Só tenha um plano. Não tem plano B. Não tem separação. Não tem briga. Não tem desistência. Não tem falência. Não tem morte. Não tem derrota. Não tem nada disso. Só tem plano A. Só tem um plano. Vai dar certo esse casamento. Eu vou entrar naquela empresa. Eu vou conquistar esse resultado. Eu vou ter coragem. Eu vou falar, vou declarar. Então declare. Declare. Declare, eu vou assumir aquele posto. Eu vou ter esse casamento. Eu vou ver meu marido aqui, minha esposa aqui comigo. Eu vou ver meus filhos aqui sentados comigo. Eu vou ter esse testemunho para contar. Eu vou ver a minha empresa faturando tanto. Eu vou ver meu salário aumentando para tanto. Eu vou lá, eu vou pisar naquela terra. Eu vou mandar meu currículo para aquele lugar. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou me informar quais os caminhos, quais os meios para chegar naquele lugar, naquela posição. Eu vou um dia, eu vou lá na imobiliária, eu vou lá na concessionária, eu vou fazer a minha parte. Tome essa decisão em nome de Jesus. Declara isso na sua vida. Senhor, eu tenho essa força. Senhor, eu nunca mais eu vou voltar a cair nessa falha, nessa situação. Eu nunca mais boto um copo de cerveja na minha boca. Eu nunca mais boto um cigarro na minha boca. Eu nunca mais vou abrir aquela foto, aquele colega de trabalho. Eu vou excluir esse contato. Eu não vou mais receber nada disso. Eu não vou mais ficar perdendo meu tempo. Eu vou desinstalar aquele aplicativo. Eu vou parar de pagar aquela TV que só me rouba tempo, que eu não fico com a minha família, eu não oro, eu não durmo mais cedo, eu não sou produtivo. Eu vou cortar tudo aquilo que me atrapalha. Eu vou acordar mais cedo. Eu vou me exercitar. Eu vou cuidar da minha saúde. Eu não vou terminar meus dias capenga. Eu não vou poder segurar um neto nos braços. Eu não vou poder brincar. Não, eu vou tomar umas decisões hoje. Eu vou me cuidar. Então tem iniciativa. Para de falar de passado. Para de viver lá naquele tempo. Olha para frente. O Senhor tem um ano poderoso, uma vida maravilhosa para todos nós. Ele só tem o melhor, só tem os pensamentos poderosos para nós. Faz as decisões. Que em nome do Senhor Jesus, você sai daqui, aprendeu e sai praticando. Não apresente mais justificativas. Ah, mas e se eu escorregar? E se acontecer? Você vai lutar, você vai vencer novamente. Você não é aquilo. Você não é um fracassado, não é um derrotado, não é um mole, não é um inútil, não é burro. Você não é um Zé Ninguém, um coitadinho, uma vítima. Você não é como o senhor do tanque de Betesda, ninguém me ajuda, é por isso que a minha vida está assim. Não, você tem Deus, você tem vida, você tem esforço, você tem seus braços, você tem capacidade, você tem um cérebro. Você pode romper com tudo isso, você pode tomar essa decisão. Eu vou dar esse espaço, Senhor. Eu vou dar esse espaço, eu não vou retroceder mais. Meu cônjuge pode não acreditar nesse momento. Ele pode até falar, mas agora você quer mudar? Pois é, mudei, agora mudei. E eu não vou ficar mais fazendo promessas. Eu vou todos os dias comprovar com atitudes, com obras. Eu não vou ficar falando, agora eu mudei.
Não, porque agora vai ser diferente. Não, é o silencioso. Ele mostra com obras. Mostre com obras. Ah, porque agora você está mudado. Fica olhando. Observe então. Não vou voltar para aquilo. Vou cuidar da minha vida espiritual. Vou parar de apresentar toda a desculpa. Ah, não tenho tempo. Não temos mesmo? Nós perdemos tanto tempo com bobagens, com brigas, com programas desnecessários, com conversas desnecessárias, com tantas bobagens. Não tem tempo mesmo? Não tem tempo para Deus? Não tem tempo para orar, para ler a Bíblia? Não tem tempo para cuidar da sua família? Para sentar com seus filhos? Para ler a palavra para os seus filhos? Para assistir os programas? Não tem tempo para nada disso. Mas tem para o futebol, tem para os amigos, para os programas, para todos os jornais, para os filmes, as séries. Então nós temos tempo, sim. Nós precisamos de foco. Nós precisamos de iniciativa para a coisa certa. Porque muitos têm iniciativa para remoer o passado, muitos têm iniciativa para ir lá e apontar o dedo na cara do outro, e não dorme até conseguir falar, e deixa aquilo lá no coração, fica engasgado até poder ir lá encontrar a pessoa e mandar mensagem, ligar. Para isso tem iniciativa. Para ir lá no trabalho do marido, ver se ele está lá, para isso tem iniciativa. Mas para a coisa certa muitas vezes não tem. Mas nós colocamos um fim nisso agora, em nome de Jesus. Você coloca um fim. Fala com o Senhor. Senhor, eu tomei essa decisão. Eu não vou ter mais essa fraqueza na minha vida. Davi, ele colheu durante muito tempo problemas na casa dele, porque ele perdeu a autoridade, porque o pecado tira a nossa autoridade. E nós vamos fechar essa brecha agora. Nós vamos fechar esse gatilho, essa situação que rouba a nossa fé, a nossa energia, a nossa autoridade, muitas vezes para orar. Mas como é que eu vou falar? Eu estou com a vida toda bagunçada. Pois é, Deus não espera a perfeição, não. Deus espera sinceridade. Se Ele vê em você, sinceridade é tudo que Ele precisa. Não tenha medo disso. Tem pessoas que deixam de vir à igreja com vergonha. Por quê? O diabo está acusando. Está acusando. Não aceite mais a acusação do diabo. Repreenda essas palavras, esses pensamentos diabólicos. Os pensamentos do Senhor são de paz, são de esperança, não é de acusação, não. Quem acusa é o capeta. Deus nos dá uma chance. Deus quer o nosso coração. Quando nós nos enchemos do Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos. Como disse João Batista, é necessário que eu diminua para que Ele cresça. Então, quando nós buscamos nos esvaziar da carne, dos sentimentos e nos enchendo da presença do Espírito Santo, nós temos força, nós temos capacidade, nós podemos coisas que nós não imaginávamos que era possível, mas graças ao Senhor nós podemos. Com a nossa força a gente se entrega, como o mundo está aí, essa bagunça, se matando, morrendo pelas estradas, pelas ruas. Mas você está aqui buscando a Deus. Então a sua vida tem que ser diferente. Os seus resultados devem ser diferentes, porque a sua postura, o seu Deus é diferente. Então tudo tem que ser diferente. Se o ímpio está separando, o justo está casando. Se o ímpio não quer ter filho, quer ter cachorro, você quer ter seus filhos, você quer encaminhar esses filhos, mudar essa cultura. Porque não é diminuindo o passo, não é se omitindo que nós vamos conseguir alguma coisa, pelo contrário, é assumindo os territórios da nossa casa, da sociedade, da nossa família, da cultura. Nós só teremos resultado mudando, ocupando os territórios. Então você, homem, ocupe o seu papel, o seu território. Você, mulher, assuma o seu papel. Assuma o seu papel em casa, de autoridade, de sacerdote, de sabedoria, de equilíbrio, de paz, de trabalharem pela paz. Felizes os que trabalham pela paz. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Pegue o seu propósito. Pegue o seu propósito, levante aos céus. Vamos concordar agora com as vitórias, com as mudanças, com as transformações. E olhe para o seu propósito.
Muitas vezes você escreveu ele e já não olha semanas. Como é que você vai alcançar? Como é que Deus vai nos abençoar? Se nós não temos nenhum foco, nós nem lembramos dele todos os dias. Mas você não olha, assim que eu quero minha família, eu quero meu ano desse jeito, a minha saúde, a minha vida financeira, eu quero esse crescimento nessa área. Então fala com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, e nós apresentamos novamente ao Senhor os nossos projetos, meu Pai, a nossa vida, os nossos sonhos, e nós tomamos essa decisão, meu Pai, de nunca mais retroceder. Nós não somos perfeitos, meu Pai, eventualmente nós teremos algum deslize, alguma falha, mas nós não somos aquilo, nós já entendemos. O diabo não vai mais ganhar essa batalha, Senhor, a batalha da mente, a batalha dos sentimentos. Nós, meu Pai, definimos agora a nossa vida, decidimos, Senhor, que nós vamos ser guiados pela palavra, pelo Teu Espírito. Eu peço, Senhor, que haja aqui homens e mulheres de autoridade, de força, meu Pai, que não vão mais voltar atrás, não vão voltar nas suas decisões, não vão colocar um plano B, só vão seguir um plano, Senhor, o plano de vitória, o plano de sucesso, o plano de restauração, um plano, meu Pai, do melhor ano das nossas vidas, com definições, com crescimento mental, emocional, intelectual, espiritual, financeiro, todos os crescimentos, meu Pai, todas as áreas frutificando, todas as áreas avançando. Então, se o outro não fez, eu faço. Se o outro está esperando, eu estou agindo. Se o outro está com medo, eu estou puxando a fila, eu estou fazendo a minha parte, na minha casa, com os meus filhos, no casamento, na minha saúde, no trabalho, nos meus sonhos eu estou fazendo, eu estou plantando, eu estou ungindo, eu estou conhecendo a terra, eu estou fazendo a minha parte, e o Senhor fará a sua parte, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não falha. Nós cremos, meu Pai, nós declaramos um povo forte, um povo abençoado, um povo que se vê, Senhor, que se vê como mais do que vencedor, que se vê, meu Pai, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que faz a diferença, uma pessoa que não é comum, mas é um incomum, é um extraordinário. Nós cremos nisso, meu Pai, nós somos assim, o Senhor nos fez de forma excelente, todos os nossos dias, meu Pai, que o Senhor viu, o Senhor planejou o melhor para cada um de nós, para que nós dominássemos, para que nós tivéssemos autodomínio, autocontrole, governássemos, Senhor, e não fôssemos governados pelo medo, pelas inseguranças, por opiniões, mas nós somos guiados e comandados pelo Senhor, pela Sua palavra, Senhor, e nós tomamos posse disso. Nós saímos daqui corajosos, fiéis, valentes, ousados, destemidos, meu Pai, amorosos, pacíficos, pacificadores, Senhor. Nós saímos daqui com definições, meu Pai, definições da nossa personalidade, nas nossas atitudes em casa, no nosso trabalho, definições, Senhor, definições. Eu te peço que essa palavra venha a estar profundamente, Senhor, enraizada nos corações, que aquilo que nós não alcançamos, o Senhor atinja o propósito, que o Senhor alcance aquele objetivo, e que tenhamos, Senhor, testemunhos, mudanças, que essa pessoa, meu Pai, se às vezes ela era de falar muito, que ela fique em silêncio, e que ela veja, meu Pai, o Senhor trabalhando na vida dela todos os dias, e que todos os que estiverem ao seu redor vejam, meu Pai, e não acreditem num primeiro momento, mas que elas entendam que aquele é um caminho sem volta, uma definição que você não vai voltar atrás, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor ajude, abençoe cada um de nós, meu Pai, nos nossos desafios, nas nossas lutas, que o Senhor nos derrame graça e favor, para permanecermos todo o tempo, todos os dias da nossa vida, num bom caminho, crescendo dia após dia, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós te amamos e desde já te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém.